Bom, colega, vamos começar nossas apresentações sobre proteínas. Podem ser separadas e caracterizadas por eletroforese. As acadêmicas são Adriane Siberval, Ellen Kay, Casey Santos. Introdução. A eletroforese é uma outra técnica de separação das proteínas, que se baseia na migração da proteína em um campo carregado eletricamente. Ela não é utilizada para purificar as proteínas, pois com essa técnica ela vai degradar ou, digamos, destruir a estrutura e, portanto, afetar a função da proteína. É um método analítico extremamente importante, pois além de separar e também visualiza a proteína. Ele pode ser utilizado para determinar propriedades cruciais de uma proteína, como o ponto do potencial isoelétrico e o tamanho da molécula, a massa molecular. Então, o que é a eletroforese? A eletroforese é uma técnica laboratorial científica que fraciona proteínas presentes em diversos tipos de fluidos, levando em consideração a sua carga elétrica ou o seu peso molecular. A técnica utiliza forças eletroforéticas e eletroendosmótica, onde um polo positivo anodo e o outro polo cátodo gera um potencial elétrico que promove a migração da proteína, gerando diferentes bandas. É que nós vamos ver ao longo do trabalho. Bom, as vantagens dessa técnica é que ela pode ser visualizar as proteínas, a separar as proteínas em uma mistura, pode ser em uma mistura no grau de pureza de proteínas, pelo tamanho da proteína. A desvantagem é que ela só apenas identifica as proteínas pelo tamanho e não pela sua sequência. Como funciona, ela vai ser explicada ao longo do trabalho. A eletroforese de proteínas é realizada em gel. Usa-se géis compostos de polímero reticulado de politrialamida. Claro que para se chegar nesse gel aqui é feito toda uma reação de polimerização, mas também são usados outro tipo de gel, como o gel angarose, o acetato de celulose. Esses gels são usados com uma peneira, que vai impedir com que as moléculas grandes passem pela eletroforese no método utilizado. Então, a mobilidade eletroforética, ela é representada pela letra μ, onde vai ser a divisão da velocidade dessa molécula, dessa proteína, dividida pelo potencial elétrico dela, ou igual a carga líquida, dividida pelo coeficiente de atrito dessa molécula, que vai acontecer na corrida das proteínas, quando elas são migradas nesse composto aqui, no gel. Esse aqui é a eletroforese. O que está acontecendo aqui? Aqui nessas amostras, aqui é colocadas as amostras das proteínas. Elas podem estar purificadas ou podem estar misturadas com outras proteínas e são colocadas aqui. Só que um desses aqui são chamados poços. Esses poços, eles são feitos no gel. Aí esse gel, passa um tempo, ele é endurecido, aí é colocado um pente de vários tamanhos para formar esses poços, onde são colocados essa amostra. Só que em um deles é colocado uma amostra padrão, de peso molecular conhecido, quer dizer que o tamanho dele é conhecido. É colocado aqui. E o que vai acontecer? Eles sempre são colocados perto do polo negativo. Porque todas as proteínas desnaturadas, elas têm polo negativo. O que vai acontecer? Vai ser ligado a corrente elétrica e as moléculas vão começar a migrar para o polo positivo. Só que esse gel, que eu falei que serve como uma peneira, ele vai impedir com que as moléculas de tamanho grande, passem aqui pelos poros. Então, primeiro vai passar as menores moléculas, de tamanhos menores. E esse gel, e aqui dentro tem um líquido dentro dessa câmera aqui, onde é colocada essa plaqueta aqui com gel, formado esse gel tudinho. Aí coloca as amostras todas aqui nesses poços, chamados poços. Essas são as amostras. E depois de passar umas horas aqui nesse processo, com a corrente elétrica contínua, ele vai ser retirado e vai ser corado com corante. Vai ser mostrado depois o nome dele. Depois ele vai ser colocado em uma outra recipiente para poder determinar essas bandas aqui, ó. Que cada banda dessa aqui é um tipo de proteína. Determina um tipo de proteína. Esse processo ele é feito bem mais específico, bem mais explicado. As técnicas foram avançadas ao longo dos anos. Essa técnica de eletroforese, ela só determina o tamanho da molécula, por isso que ela tem, as desvantagens dela só determina o tamanho da molécula, e ela não como é que diz, ela não é para purificar a molécula, como que é o caso da cromatografia, que foi explicado pelo outro grupo. Ela separa, ela degrada, nesse processo ela vai degradar vários, desse processo ela degrada a molécula, e não vai ser tendo a função final da proteína. Então, o dodecil sulfato de sódio, SDS, dodecil significa cadeia de 12 carbono, esse SDS que é responsável por denaturar a proteína, tornando ela negativa. Eles vão se ligar à cadeia peptídica das proteínas, aí promovendo a denaturação e as proteínas ficando com elétrons negativos, quando negativo. E aí é colocado lá naqueles poços para determinar a migração das moléculas pequenas. A eletroforese, na presença de SDS, separa as proteínas
quase que exclusivamente com base na sua massa molecular, com os peptídeos menores migrando mais rapidamente. Então, foi isso que foi falado anteriormente. O SDS é responsável na separação das proteínas na desnaturação. Então, eles vão fazer com que a massas maiores vão ficar retidas devido ao gel, as massas maiores vão ficar retidas, e com isso os peptídeos menores vão migrar mais rapidamente em direção ao polo positivo. Após a eletroforese, que é a passagem, que é a adição da corrente elétrica, as proteínas são visualizadas pela adição de um corante, como eu falei naquela hora que eu mostrei para vocês. Esse corante azul de Comace, ele é adicionado nessa placa de gel, onde foi depositado, digamos assim, cada banda das proteínas, que elas vão se ligar às proteínas, mas não no gel, eles não vão se ligar no gel, eles vão se ligar nas proteínas. Meu nome é Ellen e vou dar continuidade à apresentação. Quando eu quero estimar a massa molecular de uma proteína desconhecida, eu faço uma comparação entre uma amostra de uma proteína conhecida, da massa molecular conhecida, com a massa molecular desconhecida, conforme elas migram no gel, conforme ela migra no gel. Agora, se essa proteína tem 2 ou mais subunidades diferentes, elas geralmente são separadas com o tratamento do dodecil sulfato de sódio. E existe uma banda separada, uma banda para cada uma delas. Aqui nessa figura você pode observar que eu tenho uma calha 1, que é onde está a minha proteína conhecida, mostra a minha proteína conhecida, e ela aparece de acordo com que ela migra no gel. E a minha calha 2 eu não conheço. Então, com isso, eu faço uma comparação e eu consigo estimar o valor da minha massa molecular na proteína desconhecida. Ao lado, na figura B, eu tenho um gráfico que faz uma comparação com os padrões, né, o log dos padrões da minha amostra conhecida com a migração relativa, identificando assim a minha proteína desconhecida. Focalização isoeletrônica é uma técnica utilizada para separar proteínas através dos pontos isoeletrônicos, onde o pH gradiente é utilizado, permite com que o ácido e base orgânico de baixo peso molecular seja distribuído através do campo eletrônico ao longo do gel. Assim, quando eu tenho uma proteína de ponto isoeletrônicos diferentes, ela aparece de modos diferentes ao longo da faixa. Como você pode observar nesses pontinhos aqui. São diferentes, entendeu? Lembrando que quando o pH é igual ao ponto isoeletrônico, a carga final dessa proteína vai ser 0. A eletrofluorência bidimensional é uma técnica, é a união entre a focalização isoeletrônica com a eletrofluorência dodecil sulfato de sódio. Onde aqui essa técnica é uma técnica analítica mais sensível que já existe entre qualquer outras técnicas utilizadas. Porque ela faz primeiro, aqui eu tenho a minha faixa de focalização isoeletrônica, ela faz uma primeira separação e logo em seguida ela é adicionada no aparelho de eletrofluorência para fazer uma segunda separação com o uso do dodecil sulfato de sódio. Sou a acadêmica Keise Belém dos Santos e vou dar continuidade ao nosso estudo. Proteínas não separadas podem ser quantificadas. Bom, nós sabemos que para quantificar uma proteína, para purificá-la, no caso, é preciso ter um meio para detectá-la e quantificá-la, né? Ou seja, distinguir ela em meio a tantas outras proteínas. Para isso, nós precisamos escolher um procedimento. Para as proteínas enzimas, que são consideradas enzimas, a quantidade de solução ou extrato do tecido pode ser ensaiado em termos de efeito catalítico, que a enzima produz, Isto é, o aumento na taxa em que seu substrato é convertido para produtos de reação com a presença da enzima. Para isso, o pesquisador precisa conhecer essas 6 etapas de purificação. Primeira, a equação geral da reação catalisada. Segunda, um procedimento analítico para determinar o desaparecimento do substrato ou o aparecimento de um produto de reação. Terceiro, se a enzima necessita de cofatores, como íons metálicos ou coenzimas. Quarto, a dependência da atividade enzimática da concentração do substrato. 5, o pH ótimo. E sexto, uma zona de temperatura em que a enzima é estável e possui alta atividade. A unidade 1,0 de atividade enzimática das enzimas, por convenção internacional, é definida como a quantidade de enzima que leva à transformação de 1,0 milmol de substrato em produto por minuto, a 25 graus Celsius. Isso só funciona para algumas enzimas, Para outras enzimas isso não é conveniente. O termo atividade, ele se refere às unidades totais de enzimas em uma solução.
E a atividade específica é o número de unidades de enzimas por miligrama de proteína total, que está representada aí na figura 3.22, né? Essa atividade específica é uma medida de pureza enzimática, e em que ela aumenta durante a purificação e se torna máxima e constante, quando a enzima é pura. Nesses 2 Beckers, nós estamos vendo aqui que estão cheios de esferas coloridas, e essas esferas coloridas, cada uma significa uma proteína, ok? Elas possuem os mesmos números de esferas vermelhas. Se vocês contarem no primeiro Becker, nós temos 5 esferas vermelhas e no segundo também 5 esferas vermelhas. Essas esferas coloridas, que nesse caso vão ser consideradas proteínas, né? E eles possuem as mesmas quantidades de esferas vermelhas, mas tem números diferentes de outras esferas de outras cores, como podemos ver na imagem. Mas então, os 2 Beckers têm a mesma atividade da proteína representada pela esfera vermelha, mas o segundo Becker ele tem atividade específica maior, pois as esferas vermelhas representadas eles têm uma fração mais alta do total de esferas presentes no Becker 2, né, em comparação ao Becker 1. Vemos aqui no Becker 2 5 esferas vermelhas, comparada às esferas azuis claras, tenho 4, verde eu tenho 2, laranja eu tenho 4. Então, em comparação com as outras esferas, eu tenho uma maior quantidade dessa esfera vermelha, que é considerada essa enzima, né? E aí, nesse Becker, eu vou ter atividade específica alta, né? Comparada ao primeiro Becker. Então, isso vai ser atividade específica. Então, a quantidade total de proteína é determinada independentemente, e a razão das duas fornece a atividade específica. Nesse caso, a atividade e a proteína total diminui em cada etapa. A atividade vai diminuir porque há perdas em consequência da inativação ou interações, né, dessas moléculas com outras moléculas na solução. E a proteína total diminui, pois o objetivo necessário é esse, né? É remover o máximo possível de proteína que não é específica, que é indesejada nesse caso. Quando essa etapa é bem sucedida, a perda de proteína indesejada é maior que a perda da atividade. Ou seja, a atividade específica tende a aumentar mesmo que a atividade total decaia. E isso é mostrado na tabela 3.5 a seguir. Aqui nós temos a tabela de purificação para uma enzima hipotética. Ou seja, né, por exemplo, aqui no extrato celular bruto, a atividade em unidade eu vou ter 100.000 unidades, né, nesse extrato celular bruto, enquanto que na atividade específica eu vou ter 10 unidades por miligrama. E aí isso confere, né, que a proteína total diminui, pois o objetivo mesmo é remover o máximo da proteína, que é indesejada, né? E se a etapa é bem sucedida, né, a perda da proteína desejada é maior que a perda da atividade. A atividade é específica, como estamos vendo em unidade por miligrama, ela tende a aumentar mesmo que a atividade total decaia. A proteína total diminui porque o objetivo é remover o máximo possível de proteína inespecífica e indesejada, como já foi falado e mostrado na tabela anterior. Em geral, quando uma proteína é considerada pura, a proteína é considerada pura quando as etapas de purificação adicionais não conseguem aumentar a atividade específica e quando apenas uma única espécie de proteína pode ser detectada por eletroforese, que já foi visto anteriormente. Para proteínas não enzimas, temos outros métodos de quantificação, né? Que não é o que vamos apresentar agora, como as proteínas de transporte, né? São proteínas que não são enzimas. Para essas proteínas, né, de transporte serem analisadas, elas são analisadas pela ligação à molécula que elas transportam, como hormônios e toxinas, pelo efeito biológico que produzem. Exemplo, nós temos o hormônio do crescimento, que irão estimular o crescimento de certas células em cultura. Também temos as proteínas estruturais, que representam uma grande fração de uma massa tecidual, a ponto dela ser rapidamente extraída e purificada em ensaio funcional. Considerações finais. Proteínas são separadas e purificadas com base nas diferenças de suas propriedades. A eletroforese separa proteínas com base na massa ou carga, em que a mistura, né, de proteínas é submetida, né, a um campo elétrico, e partindo do pressuposto que as proteínas possuem carga, elas vão migrar na direção da carga oposta, né? A eletroforese em gel de dodecil sulfato de sódio e a focalização isoelétrica podem ser utilizadas separadamente ou em combinação para uma resolução mais alta, né? Foi visto na explicação que a eletroforese sozinha pode ser usada para fazer essa separação e quantificação, e quando combinada com a focalização isoelétrica, nós vamos ter uma precisão, né, na quantificação dessas proteínas, né, que vamos aumentar a resolução. Todos os procedimentos de purificação exigem um método para a quantificação ou análise da proteína, de interesse na presença de outras proteínas. A purificação pode ser monitorada por análise de atividade específica. Nossas referências do livro Princípios de Bioquímica de Leninger. Obrigado pela atenção.